Fala pessoal, então boa noite, aqui é o professor Alexandre e a gente vai fazer mais uma emoção hoje. Lembrando que a gente já tinha falado que a gente ia abordar hoje sobre o burn down, sobre como é que a gente vai controlar mais ou menos essa sprint. Então vou passar algumas dicas para vocês de Trello, que já falamos, mas tem algumas coisas ou outras que o pessoal ainda está deixando escapar, estimativa e como é que a gente vai acompanhar o nosso projeto usando o gráfico do burn down, que vai ajudar a gente a fazer o decorrer dessa sprint. E até acompanhar a nossa sprint, ver se a coisa está dando errado ou está dando certo. Mostrando para vocês como é que as coisas podem funcionar. Tá? Repara que ele tem aqui o tempo, que está em dias, 2 dias, 4 dias, 8 dias. No caso aqui seria um sprint de 1 mês, que é uma sprint que vão ter de 20 dias úteis. E eu tenho aqui também, certo, ao meu lado, os pontos. Esses pontos, gente, são uma estimativa em story points. Não é tempo, não é dinheiro, eles são story points. Isso representa esforço. Não quer dizer quanto é o tempo, não existe essa correlação exata de tempo com esforço. Até tem algumas iniciativas que estão tentando trabalhar isso. Mas a ideia aqui é que esse esforço é medido que uma coisa é mais difícil que a outra. E que esse esforço vai variar de um time para o outro. Tá? Ele tenta prever isso aí. Ele usa aquela escala Fibonacci para tentar usar o número áureo. A gente lembra um pouco disso. Vamos já falar disso também. Tá bom? Então fica comigo que a gente vai ver isso aqui agora. Então vamos lá. Nós temos aqui esse gráfico então, do burn down, que a gente falou um pouco dele agora. Né? A gente viu aqui que tem essa questão, que tem essa numeração aqui, que são os dias. E eu tenho os story points. E aí eu vou vendo quantos story points eu vou consumindo por dia. Lembrando que o gráfico é burn down porque vai caindo os pontos que faltam fazer. Tá? Essa linha reta aqui seria a linha estimada, o planejado. O que você planejou fazer. E essa verde é como as coisas foram oscilando, já que nem tudo sai exatamente como planejado, embora o importante seja no final acertar o resultado. Mas no decorrer do caminho eu posso ir estudando coisas. Por exemplo, repare que aqui no 7º dia, mais ou menos, e no 8º, teve uma breve deslizada aqui. Aliás, perdão, a deslizada é quando sobe, tá? Teve uma breve deslizada aqui no 6º dia. Ó. Então eu precisei realinhar o movimento. E aí eu posso ter feito uma reunião com a equipe, descoberto alguma coisa que estava errado. E aí melhorou, ó, e realmente alinhou de novo. Repara que nesse caso aqui, a coisa se afastou novamente quando foi lá pelo 11º dia. Ó, e foi afastando, ó. Até aqui, alguém precisou fazer alguma coisa para essa curva voltar. Tá? Vamos já estudar isso. Ok. Vamos então lá para o Trello. No Trello, eu criei aqui um time, que nem o de vocês. Opa, deixa eu ir aqui para o time. Tá? Criei um time aqui da evolução. E aqui eu criei 2 quadros, o do meu projeto prático e o da estimativa. Detalhe, eu recomendo você colocar o nome do projeto mesmo aqui, tá? Não coloca só projeto prático e pronto, não. Beleza, o do projeto prático, eu usei 3 colunas, a fazer, fazendo e feito. Detalhe importante sobre essas colunas, não precisa ser fixo assim, você pode colocar o nome em inglês original, você pode dividir em mais colunas, tá? Mas no mínimo tem que ter 3 colunas, vão para dizer as coisas que tem a fazer, o que está sendo fazendo e o que já foi feito. Tá? Você tem que ter a noção do concluído, isso é importante. Com todas essas colunas, aí a gente vai começar a movimentar aqui nossos quadros. Só que, mesmo que você já esteja movimentando, a gente vai falar de uma prática que o ideal é você fazer no início da sprint, tá? Não é depois. Mas mesmo que você já esteja assim, ó, com o seu projeto com algumas coisas feitas, outras movimentando, você vai fazer essa prática porque vai te ajudar a controlar a sprint. Tá? Mas o melhor mesmo é fazer no começo. Então a primeira dica é o seguinte, use as etiquetas. Eu tenho etiquetas aqui, ó, editar etiquetas. Eu posso dar um nome a essas etiquetas, o que cada uma significa. Por exemplo, ó, vou dizer aqui que vermelho significa importante. Tá? Ou então alta, melhor que alta. Vou fazer a laranja aqui também, ó, salvar aqui a vermelha. Vou fazer a laranja, vou colocar ela média. E aqui a verde baixa. O que é isso? Seria um controle de prioridade.
Você é obrigado a usar isso aqui como prioridade? Não, eu posso usar uma como precisa ser revisto, precisa ser pontuado, tá? Você pode usar essas etiquetas como quiser. Mas uma dica que eu dou de cara é usar para prioridade, porque umas são mais importantes que as outras. Por exemplo, na ordem que está aqui, você ia começar fazendo a tarefa A. Mas vamos dizer que a tarefa D é necessária para a tarefa A ou é mais importante. Então eu vou colocar ela aqui com a etiqueta vermelha, porque ela tem uma prioridade alta. Vamos dizer que a A vai ser uma média. E assim vai, tá? Eu vou colocando a etiqueta de acordo com a ordem de importância das atividades. Assim, conforme essa prioridade está sendo dada, eu vou priorizar fazer as tarefas de importância alta. Então, o ideal é começar pela D. Aí você joga logo para fazendo e alguém pega. Outra dica é quem for pegar, colocar sempre a foto, gente. Sempre que a imagem. Ó. Então, eu tenho aqui uma opção, ó, membros. Então, é sempre importante você colocar quem é o membro que está fazendo aquilo ali. Porque vai te dar a noção de quem participou desse card. Pode ter um card com mais de 2 membros? Pode. Não tem problema. Mas, a priori, coloque um membro por card. Esse card com mais de 2 membros seriam para tarefas complexas. Tá? Beleza. Então, eu tenho aqui o controle dos meus cards e vou fazendo. Outro detalhe importante é estimar o esforço. Esse sim é extremamente necessário para que a gente venha fazer o burn down. Tá? Então, como é que eu vou estimar esse esforço, professor? Vamos lá, vou explicar. Eu posso utilizar diversas técnicas para estimar esse esforço, mas para estimar ele em Story Point, eu preciso usar, ou devo usar, né, a escala Fibonacci. Por quê? A escala Fibonacci, quem não lembra, essa escala aqui foi criada por um matemático italiano. Quem quiser dar uma olhada nisso, pode dar uma olhada na aula sobre Scrum, que tem um pouco falando sobre esse número áureo. Dá para ter bastante material no YouTube também. Ok, então eu vou estimar em pontos. Como é que eu vou fazer essa estimativa de pontos? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Eu criei um quadro, também lá na janela do meu time, chamado estimativa. Você pode criar esse quadro também, tá? Ó, criei um quadro aqui. E coloquei aqui uma coluna com cada número da escala Fibonacci, do 1, 2 até o 144. Lembrando que a escala não tem limite, então você poderia colocar mais. E eu peguei todos os meus cards da sprint e coloquei aqui no meio. Ó. Se você achar da forma, o mais importante é que você, todo card que você tem aqui, nem que seja copiando um a um ou repetindo lá, você represente lá no quadro de estimativa. Daqui eu representei minhas tarefas, que tem o nome de A a G. Lembrando, você pode criar um código para a tarefa para facilitar essa história, ou mantém um nome mesmo. Copia a tarefa aqui com o mesmo nome. Esse exercício, gente, é bem mais bacana quando ele é feito num quadro físico, com o time estar ao vivo. Mas muitas vezes você está fazendo projeto remoto, reunião remota, então não dá para fazer isso. A dica também é colocar mais ou menos no meio, não colocar todos os cards lá no último quadrado, nem no primeiro. Tá? Coloca mais ou menos no meio. Vou já explicar o porquê. O primeiro passo aqui para fazer esse estilo de estimativa é você descobrir qual é a tarefa que parece ser a mais fácil. Então vamos dizer que dentre as tarefas mais fáceis, a tarefa mais fácil é a tarefa C. Tá? Estou supondo aqui, então, que a tarefa mais fácil é a tarefa C. Sendo assim, vamos elencar quanto você acha que vale a C. Tá? Então vamos colocar que a C, por exemplo, vale 5. Nunca use de cara o número 1, 2 ou 3, porque eles são números muito baixos. Então a ideia é que se surgir uma coisa mais fácil do que o C, você possa encaixar aqui. Tá? Essa pontuação, gente, de 5, não quer dizer que são 5 horas, 5 dias, nada disso. Por isso que o último pode ser colocado no 5, no 8, você que vai escolher. Tá? O importante é a partir do próximo. Beleza. Se o C é uma tarefa considerada fácil, é uma tarefa 5, vamos agora para uma outra tarefa. Por exemplo, a A. Vamos dizer que a A já é um pouco mais demorada. A A já representa um esforço um pouco maior. Seria um 8, então, em comparação com 5? Ou seria mais? Seria um 13? Não, é mais, é mais. Não seria só um 8, seria um 13.
porque ele é bem mais complicado que a 5, é quase 3 vezes o esforço da C. Então é isso mesmo, a A vai ser 13. Vamos agora a B. Ixi, a B. A B seria um 5? Seria igual a C? Não, eu acho que seria um pouco mais para o 8. Isso aqui, gente, tem que ser critério de votação. Como assim? Se eu tiver 4 membros, cada um vai votar. Vamos dizer que 2 disseram que vai ser 8, 2 disseram que vai ser 13. Então, eu vou colocar no mais alto, certo? Se 2 disseram que é 8, 2 disseram que é 13, deu empate. Aí eu vou no mais alto. Se der um número maior, não, 3 disseram que é 8 e 1 diz que é 13. Não, então eu vou no 8. Então, a priori, eu vou na maioria. Se eu precisar desempatar, eu vou no mais alto. Essa votação ela pode ser feita conversando, mas ela também pode ser feita em sigilo. Cada um pensa numa nota e injeta de uma vez. Se você for fazer por esse meio, de cada um pensar numa nota escondido, para um não influenciar o outro, eu recomendo usar uma aplicação de Plane Poker. Como assim? Plane Poker. O Plane Poker é só um carro. Pronto. Plane Poker é um joguinho que geralmente tem a escala Fibonacci e tem diversos apps que emulam esse joguinho. Você pode imprimir um baralho desse, ó, que tem as pontuações, ó, aqui da escala Fibonacci, tá aqui, ó. Você pode imprimir isso aqui e tem vários apps que emulam Plane Poker, tá? Se você colocar app do lado, ó, tem apps de Plane Poker. Tá aqui, ó, Scrum Poker Card, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de app, não quero fazer propaganda de ninguém, mas você escolhe uma carta e mostra para os colegas. Quando você mostra, cada um está simulando o seu. Mas se você estiver remoto, estiver num chat, estiver lá no Hangouts ou qualquer outra ferramenta remota, vamos estimar que eu vou colocar aqui aleatoriamente, mas vocês vão conversar sobre qual dá mais trabalho do que o outro. Repare, só lembrando mais uma vez, isso não quer dizer que um card simplesmente é mais trabalhoso do que o outro e pronto, não. Ou que esse card leva 8 horas e esse leva 5 horas. Não é isso. Quer dizer apenas que, por exemplo, o cartão A dá um trabalho equivalente ao C e o B juntos. Entendeu? Quer dizer mais ou menos isso aí. Então dá muito mais trabalho, por exemplo, do que o C. Quer dizer simplesmente que o B dá mais trabalho do que o C. Só isso. Mais nada. A partir do momento que eu tenho as pontuações, aí eu vou lá no meu outro quadro, ó, agora eu vou abrir os dois para ficar mais conveniente aqui para mim. Eu vou lá no meu outro quadro, vou trabalhar com os dois, está carregando ainda, e vou colocar as pontuações. Então o C e o F são 5 story points. Eu vou colocar aqui, ó, C, eu vou renomear ele aqui, ó, vou colocar no próprio nome dele, para ficar mais fácil de eu ver aqui, tá? SP, esses são 5 story points. Tá? O F também serão 5 story points. Aqui o F, 5 story points. Vamos voltar lá para dar uma olhada. Ó. Eu tenho o B, que são 8 story points. Opa, por aqui também dá certo. Ó. Pessoal, aqui você pode acrescentar a descrição do card, mas eu vou deixar isso aqui para a aula de Trello que tem lá em cima. Não é nem aula, né? Tem uma videoaula, um tutorial de Trello que você pode fazer, que está na parte aí. Você pode verificar ele na parte da atividade formativa 2. Perdão, a atividade formativa 1. Tá? Vamos seguindo aqui. Então, esse aqui é 5. Vou terminar aqui de colocar, ó, 13 o A e o E. A e E são 13. 13 e vamos combinar com quem ficou no G, que o D que está 21 e o G 34, tá? Então 21 e o G que vai ficar no 34. Ok. Opa. O G vai ficar 34. Pronto. Fechou. Agora todos os cards estão pontuados. Excelente, porque agora, conforme ele for rodando, vamos lá, vou pegar o card D. O Alexandre vai fazer o card D. Aí ele começa aqui, joga para o fazendo.
Isso aqui vai servir para eu ir mantendo esse status atualizado. Eu vou tirar como se fosse uma foto disso na minha planilha de controle. Eu tenho uma planilha para controlar essa sprint bem simples, mas que vai nos ajudar bastante, tá? Então vamos voltar aqui, que eu não peguei, não comecei ainda. Mas no decorrer da sprint isso vai ajudar muito, tá? Isso vai ajudar muito. Então eu vou sair aqui do cartão, pronto, sair de novo. E vou voltar aqui para o controle da sprint. Vamos agora para o controle da sprint. Vocês vão ver que aí embaixo do vídeo tem um arquivo para vocês baixarem, auxiliar, que é essa planilha, que é um modelo de controle de sprint. Não é um modelo final, nada disso, tá? Então, eu tenho aqui nessa sprint dois espaços, a sprint e o burn down. A gente vai já explicar como é que funciona cada um dos dois. O primeiro passo a fazer é colocar cada uma das suas atividades aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, A, B, C, D, G, até o G. Se tiverem mais atividades, eu recomendo você selecionar a linha, ó, a última linha, e puxar aqui, ó, no Excel até onde você precisar. E aí que você vai descrevendo as outras atividades. Mas no meu caso, aqui já está o suficiente. Então você coloca para cada atividade, tá? Aqui eu tenho aqui minha equipe, ó, os meus recursos. Para cada recurso desse, eu vou ter aqui o executor nessa coluna, ó. E aí você pode ir escolhendo quem é que vai fazer essa execução. Também tenho o status, se está a fazer, fazendo ou feito. Eu recomendo que você inclua outro status aqui embaixo, se você colocar outra coluna, tá? Então, se eu trabalho com 4 colunas, o ideal é que aqui eu tenha um status para cada coluna, tá, gente? Então, se você trabalhar 4 colunas, coloca mais um aqui de status embaixo, é só puxar e adicionar aqui. Ok, vamos seguir. Tenho os meus itens e agora eu vou colocar o valor que eu estimei aqui, ó, tá vendo? Ó? A minha estimativa em Story Points. Ele até já está contando aqui que são 7 histórias de usuário, 7 cartões. E aqui quantos pontos eu vou ter em cada um. Então vamos voltar aqui, ou para o projeto prático para estimativa. A é 13, né? B5, C5. Vamos lá. A13, ó, eu tenho aqui a escala, ó. 5, 5. D21 é 13 e o F é 5 também. E por último, o G que foi 34, tá? Ó, só conferindo lá. G 34, tá aqui por último. Ok, voltando. Já foi conferido aqui que o G é o 34, tem as numerações aqui. E de acordo com o que fosse movimentando, ó, joguei o C para cá para fazendo, eu vou atualizando diariamente o meu status. Eu recomendo que você atualize diariamente isso aqui. Porque se você não atualizar, o senhor vai tirar nota, o senhor vai cobrar que eu mande isso aqui? Não, não vai fazer diferença alguma. Você só vai ser obrigado a me mandar no final dessa primeira sprint. Todavia, se você utilizar isso aqui, você vai ver que pode ajudar no seu acompanhamento. Você vai já ver o porquê, tá? Então eu vou colocar aqui os executores. Aí eu criei aqui nomes fictícios, tá? Para facilitar. Sempre aqueles nomes bem bacanas, né? Para ajudar vocês a escolherem nome. Quem estiver pensando em ter filho, né? Pode escolher então aqui cada um, tá? E repare que esse gráficozinho que tem do lado já mostra os pontos para cada recurso humano que eu tenho aqui. Cada pessoa. E aqui o status de desenvolvimento. Está a fazer, feito ou fazendo. Mas o mais importante que você já vê de cara é se os recursos estão equilibrados. E isso aqui é uma boa dica. Cara, está desequilibrado. Repara aqui que a Auristela só vai pegar 10 pontos. Vamos tentar melhorar a vida daqui. Auristela, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar, em vez desse outro card aqui de 5 pontos, o F, faz o seguinte, troca com o Bionô. O Bionô pega esse aí. E você vai pegar o card E, né? Ah, mas o Bionô também ficou com pouco. Então vamos trocar, em vez de trocar com o Bionô, né? Vamos trocar com o card aqui da Rocleivânia, que está pegando 2 cards pesados. Tá? Então eu vou trocar aqui a Auristela. A Rocleivânia vai pegar esse de 5 e vai entregar esse de 13 para a Auristela, que já ficou mais equilibrado. Infelizmente o Aminolau ficou com 34, mas é porque o card dele é maior, tá? Então não tem jeito. E aqui todos estão a fazer, tá? Eles vão mudar para fazendo, para outro nível de gráfico, mas por enquanto estão a fazer.
Quando a gente for no burn down, vocês já vão ver que já vai estar diferente. Olha só, vamos dar uma olhada. O nosso burn down já está aqui com a linha amarela. Essa linha amarela é porque é o planejado, está aqui a legenda. Então, o meu planejamento é que eu faça proporcionalmente a mesma quantidade de pontos todo dia. Que quantidade de pontos são essa? 11 pontos. Por quê? Porque minha sprint deu um total de 96 pontos. Eu tenho aqui os 11 pontos. Por quê? Porque ele calcula pela quantidade de dias, esse ponto dividido. Então, para que todos os pontos sejam realizados, eu preciso fazer 11 pontos por dia. Eu tenho 10 dias da sprint. Lembrando, pessoal, esses 10 dias nem sempre são utilizados. Por quê? Porque o primeiro dia, a tendência é o primeiro dia da sprint ser inteiro, e é isso que eu estou dizendo, só de planejamento, só de levantamento. Às vezes, alguns times conseguem fazer isso só pela manhã, então conseguem produzir ainda no primeiro dia. Se for esse o caso, aí você mantém esse dia. Se não, você tira ele da jogada. Eu vou já mostrar como. A mesma coisa aqui no 10º dia. O 10º dia, muitas equipes também guardam para poder fazer a revisão, para poder mostrar para o cliente. Se não for esse o seu caso, se você ainda for produzir até o último dia, mantenha ele, se não, não mantém. Isso pode variar de sprint para sprint, tá? Mas a quantidade dos dias tem que estar aqui, ó, tá? A quantidade dos dias, se você utilizar esses dias para esses 96 pontos, você vai precisar fazer 11 por dia. Só que vamos aqui embaixo. Eu tenho aqui cada dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e quanto está planejado para ele. Ó. No primeiro dia, eu planejo terminar esse dia, ou começar esse dia com 96 pontos. Esse U, gente, seria de dia útil, tá? Então, se você tiver um feriado aqui no 4º dia, você retira ele, que ele vai ajustar o gráfico. Não tem problema. Tá? Se você decidir que o último dia você não vai usar, você tira o U também, que ele ajusta o gráfico. Ó. Repara até que ele veio aqui e fechou no 9º dia. Mas eu vou deixar, então, só o primeiro dia como planejamento, que é o padrão do Scrum, e os demais dias completando. Lembrando que se o seu sprint não for de 2 semanas, for de 4 semanas, aí você completa aqui para 20 dias, tá? Ok. Agora que a gente já tem a noção de planejamento, vamos fazer o acompanhamento no decorrer da sprint. Por exemplo, começou a sprint, as coisas começaram a andar. Aí eu estou fazendo o card D. Né? Eu vou mudar tanto o status dele aqui, pode ser atualizado no final do dia, tá? Ou no começo do dia, você que sabe, a hora melhor, ou 2 vezes ao dia. Isso é uma opção sua totalmente. O card D, quem pegou então foi a Rocklevania. E aí eu vou dizer que ela está fazendo. Pronto. Ó. A partir do momento que eu mudei esse status, vou voltar para lá. E vou colocar também no final do dia quantos pontos foram concluídos. Detalhe, no final do dia eu só vou colocar os pontos que foram concluídos. Vamos dizer que no primeiro dia, ó, alguém também pegou o card B. Pronto. Quem é que pegou o card B foi o Bionô. Bionô pegou o card B, está aqui fazendo, tá? E aí no final do dia ele conseguiu terminar, feito. Então significa que no primeiro dia eu concluí apenas 5 pontos. Por quê? Porque ninguém mais concluiu, só o Bionô. Ou melhor, vamos dizer que isso não foi no primeiro dia. No primeiro dia não foi feito nada, porque no primeiro dia a gente usou todo de reunião. Se tivesse sido feito, beleza, positivo. Mas a estimativa é não fazer, tá? No primeiro dia. Então, a partir do segundo dia, vamos dizer que eu fiz 5 pontos. Repare que ele já sinaliza aqui, ó, não será possível garantir o objetivo. Por quê? Porque ele espera que eu faça 11 pontos por dia. Se eu fiz 5, não vai adiantar. Ah, mas vamos dizer que eu esqueci de computar aqui. A Auristela estava fazendo o card C e terminou de fazer. Feito. Se ela também tiver feito, então aqui eu teria, na verdade, 10 pontos. Ainda estou atrasado, mas repare que eu estou atrasado só por 1 ponto. Então eu estou muito perto da meta. Se a gente observar o gráfico, eu tenho uma leve inclinação aqui, ó, para baixo do planejado. Tem uma leve inclinação entre o planejado e o restante a ser feito. Perdão, o restante é amarelo, né? O planejado está azul. Ó, eu tenho uma leve inclinação. Já já eu explico esse verde, tá? Vamos continuar a nossa velocidade. Segundo dia aconteceu, tá? Segundo dia aconteceu. Ninguém mais entregou mais nada.
mas vamos dizer que o restante está fazendo, né? O pessoal começou a fazer tudo, ó, fazendo. Vou parar de mover aqui os cards para não ter que acompanhar os dois, mas finja que os cards aqui estão sendo atualizados. Eu atualizo a planilha a partir do quadro, não o contrário, tá? Eu atualizo a planilha a partir do quadro, mas vamos continuar aqui na planilha para facilitar a didática. Então vamos dizer que todo mundo está fazendo o seu, né? Todo mundo está fazendo de alguma forma, tá? Pegou seus cards e está fazendo. E aí de repente, vamos dizer que no segundo dia, apenas a Rocklevânia conseguiu concluir o seu card aqui de 21 pontos, feito. Show de bola, porque foram 21 pontos concluídos. 21 concluídos. Opa, eu já encaixei aqui para 65, então já estou praticamente na meta do próximo dia. Ó. Tá? Excelente, estou lá na frente. Repara que o gráfico, olha o que aconteceu no gráfico, está lá para dentro. Então, excelente aqui. Só que vamos dizer que no próximo dia, no quarto dia, né, ninguém terminou nada. Tá? Ninguém, todo mundo ainda está fazendo o seu e ninguém terminou. Estou com 0 aqui. Ó. Opa, não consegui concluir. Saí da linha de novo. Está vendo que teve uma leve saída? No quinto dia, vamos dizer que não se terminou muita coisa. Se terminou alguma coisa, mas não muito. Por exemplo, vamos dizer que a Rocklevânia terminou esses 5 aqui, ó, feito. Se ela terminou os 5, aí eu vou colocar só 5 aqui, ó. Repara no que aconteceu. Era para eu estar com 53 no final do dia e eu estou com 60. Olha aqui, ó. O gráfico saiu, pessoal. Tá vendo? Essa saída aqui que ele dá para fora, ó, essa saída que ele dá para fora do burn down, isso é um perigo, porque significa que você está saindo. Se essa reta continuar aqui, ó, ela vai acabar aqui, ó, faltando um monte de coisa. Tá? No 10º dia você vai chegar faltando várias coisas. Então você tem que aqui fazer reunião, descobrir se existe um impedimento, descobrir se alguém está com alguma dificuldade, se alguma tarefa que foi estimada num tempo não conseguiu ser feita naquele tempo. Isso acontece. Pode ser que você precise realmente corrigir esse tempo. Pode ser que você precise colocar 2 pessoas naquela tarefa para ver se você consegue entregar a tempo. Mas o principal é que você se prepare para organizar a equipe e entregar essa pontuação. Beleza. A partir do momento que eu organizei a equipe, vamos dizer que eu teve uma programação em par, alguma coisa aconteceu, e o Biono, por exemplo, conseguiu entregar esse outro serviço aqui de 13 pontos. Feito. Como ele conseguiu entregar isso aqui no 6º dia, são mais 13 pontos. Olha só o que é que aconteceu. Fui para 47. Ainda não estou alinhado, mas estou mais próximo. Repare o estudo do meu gráfico. A linha começou a voltar, ó. Começou a voltar. Isso é um bom sinal. Não é para ficar tranquilo, mas é para ficar só esperto. Está dando certo. Só que a gente tem que continuar a aproximar mais. Então vamos continuar para o próximo dia. Aí vamos dizer que no 7º dia veio aqui finalmente a Auristela, né? E terminou também os 13 dela. Tá? Ou melhor, o Aminolau terminou os 34. Nem a Auristela terminou os 13. Terminou os 34. Isso sim vai dar uma grande porção à tarefa, tá? Ele terminou os 34 pontos no 7º dia. Olha só, a gente já está adiantado automaticamente. Olha só a queda que deu. Por quê? Porque são 34 pontos. São muitos pontos, gente, num dia só. Então vamos seguir. Isso é uma boa dica. Eu vou já falar do que isso aqui leva a gente a crer. Tá? O que isso nos leva a crer. Volto aqui na sprint. E finalmente, no 8º dia, nenhum término. Ninguém terminou nada, aí 0 de novo. Mas no último dia, mas continua permanente, ó, porque vê que o Aminolau segurou as pontas, a entrega dele. E por último, no final, no último dia, a Auristela entregou os 13 pontos, feito aqui, ó. Como a Auristela entregou os 13 pontos, olha aqui que legal. Eu finalizei a minha sprint, está zerada. Eu não preciso fazer mais nada no 10º dia. Tá aqui, não fiz mesmo. E realmente, ó, repare que finalizou a minha sprint. Então eu tenho aqui o meu planejado, eu tenho aqui a minha sprint e tenho o que foi feito por dia. Uma lição que nós tiramos disso, aliás 2, é a primeira que você tem que estar observando esse gráfico. Qualquer saída, você tem que buscar alternativas
trabalhar um pouquinho extra, se for o caso, trabalhar com programação em par, buscar recursos para poder voltar para dentro do gráfico, dentro do planejado. Outra dica é você tomar muito cuidado com a atividade de grande pontuação. Essa atividade que tem muito ponto, primeiro ela tem que ser iniciada logo no começo da sprint, mesmo que ela seja de baixa prioridade. Por quê? Porque senão você não vai conseguir terminar ela. Outra coisa é evitar atividades grandes. Se você conseguir quebrar essa atividade grande de 34 pontos em uma de 21 e outra de 13, em duas de 21, seja como for, em duas menores, faça. Tá? Se você conseguir dividir essa atividade grande em duas menores, faça. Procure trabalhar com os blocos menores possíveis. Tá bom? Então é isso, gente. Com esse estudo você vai conseguir acompanhar melhor a sua sprint e isso é sempre muito positivo. Lembrando que você tem que entregar uma atividade que é preencher a sua primeira sprint. Você tem que preencher tanto a pontuação aqui, você não é obrigado a fazer aquele quadro de estimativa, esse quadro aqui não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas você tem que marcar os pontos aqui dos seus cards e preencher a planilha. Preencher a planilha, tanto aqui na sprint, colocar cada um, como preencher o final aqui, ó, as pontuações que foram feitas dia a dia. Então, gente, com esse controle, tá, de manter aqui o atualizado, coloque até o fim. Depois que você tiver toda a informação, nós vamos ter o nosso burn down todo preenchido. Isso é bacana para o estudo de vocês, vocês vão ver que vai acrescentar bastante. Tá? Voltando então agora para o quadro aqui, eu me despeço de vocês. Um grande abraço. Não esqueça da tarefa, ela deve ser concluída até domingo próximo, ou seja, no dia domingo próximo, ó, aqui o calendário. Domingo próximo, dia 28, tá? Vocês têm até lá para concluir essa tarefa. Lembrando que nosso sprint acaba dia 26. Valeu, um grande abraço e até mais.